Hoje nós vamos fazer uma denúncia, só que de forma completa. O Didio já traz. É a avó mesmo que eu tô falando. Varão de Deus. Meu Deus do céu, absurdo demais. Esse é um assunto que desde ontem já estava em nosso roteiro. E o Didio pediu que fosse tratado esse assunto hoje. A gente não está desmerecendo nenhum colega jornalista. Essa senhora que torturou a criança não é avó biológica. Não, pô. E não que isso diminua a raiva, o veneno de quem assiste o vídeo no momento em que essa senhora obriga a criança a comer, por exemplo, ração, como se fosse um cachorro ali agachado. Meu Deus, absurdo demais. É revoltante esse vídeo, pô. O Didio vai pontuar e aí você vai ficar mais no veneno, porque você vai perceber de que o Conselho Tutelar, ele até hoje não nos mostrou integrar uma família. Ele mostra desintegrar uma família. Eu não vou antecipar e o Didio vai tratar o assunto. O pai da criança está preso. O Conselho Tutelar, então, teria tirado do convívio da mãe, porque teria feito escolhas erradas. E o Conselho Tutelar entendeu, então, que poderia ficar com o avô biológico e a senhora que casou com o avô. De respeito, chama de avó, entende? Isso, exatamente. Peraí, então o Conselho tirou da mãe, deu pra essa avó e o final, o resultado foi esse. Pro avô, a avó estava lá também, porque por mais que não seja do mesmo sangue, mas casado com quem é do sangue. Varão, tem muita avó que não é biológica que tem um amor incondicional. Verdade. O fato da gente afirmar que ela não é avó biológica não dá o direito a ela de maltratar a criança ou não ter amor. Não é nada disso. É isso mesmo. Paulo. Então é uma denúncia grave. Ela tá presa, viu? Tá presa, ainda bem. Ela tá presa. Ela tá presa. O marido dela, o avô paterno, esse não tá preso. Não. E é por isso que o Didio fez bem. E você estava certo, Didio. Era pra gente tratar desse assunto hoje, para que ele tenha começo, meio e fim, como é um hábito que a gente adquiriu há muito tempo. É um assunto, inclusive, delicado, né, Pop? É agora. Meu Deus. Aquela senhora que maltratava essa... Não tem explicação, né, Varão? Repugnante. Não tem explicação. O Didio é quem trouxe a atualização, falou, Popão, ela não é avó biológica. E o Didio foi muito feliz, disse assim, mas não é porque não é avó biológica que dá a ela o direito de maltratar uma criança, principalmente sendo uma criança. Eu gostaria de reproduzir o áudio antes de passar a palavra ao Didio e ele vai explicar melhor, porque essa é uma matéria, Varão, que já estava pronta ontem, mas o Didio entendeu de que ele precisava buscar mais informações para a matéria ficar completa. Sim, e não só colocar o vídeo de uma mulher maltratando uma criança. Exatamente, esbravejar, mas, Popão, trazer as informações. E como a dona Sarita mandou aqui, ó, bom dia, eu não sou avó de sangue, mas dou a vida pelo casal de neto que Deus colocou na minha vida. Viu? O pai da criança, como tá ali, e o Didio quem trouxe a informação, o pai tá preso. A mãe, então, perdeu a guarda por maus tratos, por exemplo. O avô paterno ficou responsável pelas crianças em função do Conselho Tutelar tirar pelos maus tratos. A esposa do avô paterno é quem praticou os maus tratos. Ela é esposa, mas não é avó biológica. Mas como bem você acabou de ler a mensagem de uma dona aí... Dona Sarita, que tem um amor incondicional pelos netos, mesmo não sendo avó biológica. Exatamente, porque sabe que Deus colocou na vida deles. Então, Popão, o princípio do respeito não precisa correr a mesma vez o sangue. Boa. Não precisa. Didio, a partir de agora, é com você, nosso craque. Eu tô vendo você no nosso retorno de vídeo e a nossa produção já tá melhorando o teu retorno de áudio, obviamente, para você nos abastecer com mais informações, além dessas que eu e o Varão antecipamos para nossa audiência. Por favor, meu craque. Vamos lá, Popão. Como é o padrão do jornalismo do programa do Pop, desde quando começou, não buscamos a informação em cima do fato apenas, como é o caso aí, independente se há laço sanguíneo ou não. Mas a monstruosidade que foi praticada contra uma criança. São dois meninos, 6 e 8 anos de idade. Uma mulher que é esposa do avô paterno e toda essa condição que já foi narrada pelo senhor. Então a gente foi atrás, falamos com o Alain Almeida, um grande jornalista que existe em Paranatinga e que não existe ninguém para falar com mais propriedade, Pop, do que o próprio jornalista lá da região. Concordo. É o jornalista lá da região de Paranatinga, como é o caso do Alain, que vai questionar o delegado. É parente da criança? É menino ou menina? Como que filmaram e esse celular foi parar na quina de uma sala ou de uma peça desta casa? Boa. São perguntas, Pop. São perguntas que o jornalismo pode deixar ela abrandar ou deixar ali para que as pessoas ficam perguntando ou querendo saber. Em função disso, juntamente com o Alain, que fez uma exclusiva, corpo a corpo, olho no olho, onde o Dr. Gabriel Conrado
delegado dos bons, a qual temos enorme respeito, bateu um papo com o Alain. Ele falou tudo o que precisava ser perguntado para que a população, para que a nossa nação, para quem é pai, para quem é avô, para quem é avó, possa ser suprido com todas as perguntas e não apenas sensacionalizar um vídeo que acabou viralizando nas redes sociais, Popão. Alain Almeida, eu preciso agradecer. Eu preciso te agradecer. Obrigado, comandante. Eu pedi que olhasse para você agradecendo, meu irmão. Só é possível fazer uma matéria como o jornalismo nos recomenda, completa, por um profissional do seu nível, aí na cidade onde aconteceu. Então eu repito, Alain, gratidão. Quando vier a Cuiabá e puder, você está convidado a tomar um café ou uma água. Por enquanto são as duas opções que temos, tá? Play. Todinho. Lambe o chão. Lambe. Anda. Nem ganhar no meio. Tão gordo que ele é. Olha pra mim. Assim. Anda. Olha pra mim. Anda. Tá vendo? Não vai. Mostra a língua. E após um vídeo viralizar nas redes sociais demonstrando uma criança que era obrigada a comer no chão como fosse um animal, além de uma senhora que estaria com um instrumento na mão e ameaçava em bater, isso acabou viralizando e virou notícia em todo o Brasil. Um caso de extrema violência contra duas crianças de 6 e 8 anos de idade que continua repercutindo em Paranatinga, a 373 quilômetros de Cuiabá. Após as investigações da Polícia Civil, a esposa do avô materno, identificada como uma senhora de 45 anos de idade, teve a prisão temporária convertida em prisão preventiva. Já o avô, de 63 anos de idade, que chegou a ser preso, mas não foi denunciado pelo Ministério Público, até o momento está sendo apontado como omisso diante das agressões. Todinho. Lambe o chão. Lambe. Anda. Nem ganhar no meio. Tão gordo que ele é. Olha pra mim. Assim. Anda. Olha pra mim. Anda. Tá vendo? Então vai. Mostra a língua. Mostra a língua. Vai. Mostra a língua. Vai. Mostra a língua. Ai, que nem cachorro. Isso. Come agora. Vamos. Vai comer logo do chão. Não vou bater, eu tô mandando você comer, vai. Vai logo, que eu dou. Vai. Anda. Come tudo. Vai. Putinho, não dá nada. Aí, vai. Abaixa a boca. Abaixa a boca. O Ministério Público também pediu e conseguiu à Justiça o acolhimento institucional das crianças. Os menores foram retirados do ambiente de risco e hoje estão sob os cuidados do avô paterno, já que o pai está preso e a mãe vinha sendo alvo de denúncias anteriores por maus tratos. As investigações revelaram cenas chocantes. Uma das crianças foi obrigada a comer alimento no chão e a se comportar como cachorro, sob ameaça de apanhar com uma mangueira nas mãos. Relatos também apontam que a mulher chegou a forçar a ingestão de fezes e a mandar a criança frequentar a escola descalça, após quebrar o calçado. Além disso, os pequenos eram forçados a permanecer de joelhos sobre tampinhas de garrafa e sofriam constantes agressões físicas e humilhações psicológicas. Em um parecer, a promotora de justiça Caroline de Assis e Silva Holmes Lins acabam afirmando que o ambiente familiar em que se encontrava a criança era marcada por tortura, intimidações, coação psicológica e violência física, em completa afronta aos direitos fundamentais. Segundo a promotora, o tratamento imposto às vítimas revelou intenso sofrimento mental, caracterizando um ato desumano, agravando ainda mais o quadro vulnerável a qual as crianças estavam passando. O delegado de Paranatinga, Dr. Gabriel Conrado, confirmou que a prisão da suspeita foi decretada com base em provas colhidas durante as diligências, depoimento de testemunhas, além do apoio do Conselho Tutelar e do Ministério Público da cidade. Bom dia, telespectadores do programa do Pop. Bom dia, Gijo, Pop e toda a galera aí. Nós estamos ao lado do Dr. Gabriel, delegado
de Paranatinga. O doutor vai explicar um pouco mais sobre esse absurdo que chamou a atenção do município de Paranatinga e a nível nacional. Doutor, bom dia. Explica um pouquinho do que aconteceu nessa situação, né? 2 crianças, um casal aí envolvido, né? Um avô, uma avó. Qual que é a situação dessas crianças hoje, delegado? Quem foi preso? Qual é o alinhamento deste BO no município de Paranatinga? Então, na semana passada nós recebemos uma notícia, né, através de um vídeo, onde nesse vídeo se encontrava uma senhora obrigando uma criança a se comportar como um cachorro, ao tempo que essa senhora empunhava um pedaço de mangueira e exigindo ali que essa criança fizesse o consumo da comida no chão, né? Então, imediatamente nós instauramos uma investigação na tentativa de buscar outros episódios em que essas crianças aí eram submetidas a intenso sofrimento, né, psicológico e físico. Logo em seguida, nós conseguimos identificar testemunhas que tinham acesso a essa residência e as testemunhas confirmaram outros fatos que ocorreram naquela residência, né? Outras situações em que essa senhora submetia essas crianças ao crime de tortura. É importante destacar que essa senhora não tem laço sanguíneo com as crianças, né? Na verdade, ela é esposa do avô paterno das crianças. A mãe dessa criança, a mãe biológica dessas crianças, são 2 irmãos, um de 8 e outro de 6 anos, os abandonaram, né? O pai dessas crianças está preso, atualmente está preso, de modo que essas crianças, então, estavam sob a tutela do avô paterno há 2 anos. Então, a gente iniciou imediatamente as investigações, conseguimos um lastro probatório mais robusto, né, de que não se tratava de um episódio pontual, mas de fatos cotidianos. Representamos pela prisão cautelar de ambos, tanto do avô paterno quanto da avó. E na data de ontem, na segunda-feira, pela manhã, a Polícia Civil de Paranatinga cumpriu os mandados de prisão em face desse casal. Delegado, como se encontra a situação das crianças hoje já, né? Feito todo o trabalho da Polícia Civil, junto com o Conselho Tutelar, como é que chegou toda essa situação à Polícia Civil? A situação chegou através dos órgãos de proteção à criança e adolescente, né? Especificamente o Conselho Tutelar. Com a instauração da investigação, nós contamos também com o apoio do Ministério Público, que logo em seguida a nossa representação de forma muito célere e firme foi favorável à prisão desse casal. E dado a gravidade do caso, o Poder Judiciário prontamente já decidiu pela prisão do casal. Na data de ontem a gente cumpriu. Atualmente essas crianças estão acolhidas pelo Conselho Tutelar, né, numa casa de proteção, uma instituição acasalar, e hoje se encontram sob tutela do Conselho Tutelar. Tá. A situação aí do pai, né? O senhor comentou que ele está preso. A situação da família agora, a família já procurou a polícia, já tem informações sobre um possível acolhimento da família? Então, existem alguns parentes que a gente tem notícias de que, em tese, teriam aí vontade, né, manifestaram desejo em ficar com essas crianças, mas isso já é atribuição de outros órgãos, né? Nossa atribuição, na verdade, é o comprometimento com a investigação policial. A mãe não nos contactou, né? Não contactou até o que eu saiba, o Conselho Tutelar, então ela permanece em silêncio, né, com toda essa situação. Então essas crianças hoje estão, na verdade, submetidas à tutela do Conselho Tutelar, né? Doutor, uma situação que chamou a atenção aí, inclusive nós estávamos ali observando o vídeo, todo mundo observou esse vídeo em rede nacional, uma situação ali de convivência que a avó colocava essas crianças ali, uma criança para imitar um cachorro, né? Uma situação absurda que chamou a atenção aí e que traumatizou praticamente todo mundo, né? Na verdade, aquela situação, a gente já suspeitava que não era uma situação pontual, né, que não era um episódio, mas dado também o contexto, né, da situação, a gente já percebeu que existiam fatos pretéritos no mesmo teor de gravidade e até mais além. Nós conseguimos, em pouco menos de uma semana, identificar novos fatos, como essa senhora. Ela submetia as crianças a ficar por lapso temporal significativo, por horas a fio, sobre tampinhas de garrafa, né? Essa senhora também colocava as crianças para dormir para fora da residência, no lado externo da residência, né? Uma das crianças era obrigada a ir descalço para o colégio.
eram surradas com pedaços de mangueira e com varas. Uma das crianças, inclusive, foi obrigada a mastigar uma cueca suja de fezes. Então, assim, era um contexto brutal que essas crianças eram submetidas, né? Um caso realmente nojento, né? Abjeto. Essa senhora hoje se encontra à disposição do Poder Judiciário, se encontra presa, dado a prática ativa de um crime de tortura, e as investigações continuam, sobretudo, para eventualmente identificar a participação mais precisa do avô, né? Até então, nós temos a notícia de que esse avô, na verdade, se comportava de forma omissiva, então ele era complacente com aquela situação, não tinha um comportamento ativo como da senhora, né? Da avó, mas a gente precisa ainda aprofundar essas investigações para ter a certeza que o avô, a participação dele seria só omissiva. Então a gente tem um prazo aí legal de 30 dias para concluir essas investigações, prorrogáveis por mais 30. Então a investigação nesse momento foca agora na possível identificação da autoria do avô, da participação do avô. Doutor, também a situação aí da filmagem, como é que chegou essa denúncia? Foi feita ali por pessoas que frequentavam a residência, como é que funciona essa? Na verdade, as investigações apontaram que essas crianças estavam com esse casal há 2 anos. Nesse período não chegou à Polícia Civil nenhuma informação, deixar muito claro, não chegou à Polícia Civil nenhuma informação, nem nenhuma sinalização de crimes que eram praticados no interior dessa residência. Quando chegou, na semana passada, a Polícia Civil imediatamente aprofundou as investigações e já conseguiu um mandado de prisão cautelar desse casal em pouco menos de 4 ou 5 dias. Esse casal, como eu falei, hoje se encontra à disposição do Poder Judiciário, né? E as pessoas que nos noticiaram eram pessoas que tinham acesso livre a essa residência e que, ao perceberem uma oportunidade de gravar, né, de produzir uma prova mais robusta, assim fizeram e nos encaminhou ao Conselho Tutelar, e o Conselho Tutelar nos encaminhou. Tá certo, doutor. Muito obrigado pelas informações. Pop, Gijo, a todos os telespectadores aí, as informações claras, precisas, uma situação que chamou a atenção aí nível nacional, direto do município de Paranatinga, doutor Gabriel, explicando toda a situação. Obrigado, doutor. Obrigado. Anda. Nem ganhar no meio, tão gordo que ele é. Olha pra mim. Assim. Anda. Olha pra mim, pai. Anda. Tá vendo? Então vai. Mostra pra mim, agora. Mostra pra mim, vai. O inquérito deve ser concluído nos próximos dias e encaminhado à Justiça. Enquanto as investigações seguem, as crianças recebem atendimento psicológico especializado e acompanhamento da rede de proteção. Já a suspeita, de 45 anos de idade, permanece presa e deve responder pelos crimes de maus tratos e tortura previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Com imagens de Heron Viegas, apoio técnico de JD, Giovanni Júnior. Aconteceu. Tá na tela. A minha reação não é diferente da senhora e do senhor. A diferença é que algumas palavras que você do outro lado pronunciou porque fica no veneno, eu não posso fazer, mas dá vontade. Não posso por educação, por recomendação, porque por vontade dá muita vontade de rasgar. Eu fiz algumas anotações aqui, porque essa matéria só foi possível de ir ao ar, primeiro porque em Paranatinga, um amigo, colega jornalista, Alan Almeida, gratidão, irmão. Somente um profissional do teu nível em Paranatinga para fazer o estado inteiro entender o passo a passo dessa monstruosidade. Não é o fato dessa senhora não ser avó biológica que dá a ela o direito de maltratar. Agora há pouco o Caio lia a mensagem de uma avó que não é biológica, mas ama os netos. Preciso agradecer também o doutor Gabriel, doutor delegado. Muito obrigado de atender aí o jornalista Alan Almeida, em nome da Rede Cidade Verde, para o senhor atualizar essa monstruosidade. O Varão, que hoje está produzindo o PopZap, ele está apontando comigo. Foram 150 áudios. Muitos áudios, pô. 150 áudios, um mais no veneno que o outro. E é óbvio que eu não vou conseguir repercutir todos esses áudios. Então me dê alguns pra gente mostrar pra audiência que não foi só a senhora quem ficou com o coração cortado. Não foi só o senhor que ficou emocionado, triste. Muita gente na audiência. A senhora que fazia isso com a criança está presa. A criança estava sob a guarda desse homem, do avô paterno e dessa senhora há 2 anos. Essa foi a vez que filmaram. Imagine a quantidade de outras vezes em que essa criança foi torturada
e ninguém soube porque não tinha uma prova. Por favor, Caio, vamos ouvir a nossa audiência no veneno com essa mulher. Ai, pô, que revolta ver uma mulher fazer isso com a criança. Faz ela lamber agora o chão do presídio também. Tinha que amarrar ela na coleira, Pop. Tô revoltada. Eu sou vó, você é bisavó essa semana. E eu não... Nossa, eu tô revoltada, dá vontade de entrar lá na televisão e pegar essa mulher pelo pescoço. Gente, isso não existe. Todos nós. O vídeo tá rodando aqui no telão o tempo todo que eu tô ouvindo as mensagens, a nossa audiência bastante no veneno. Por favor. Bom dia, Pop. Olha, eu tenho 8 netos e tenho um bisneto que tá chegando. Essa mulher aí, eu não sei o que ela tem não, falar a verdade. Tinha que pegar ela e fazer do mesmo jeito que ela tá fazendo com essa criança. Do mesmo jeito. Lá dentro da delegacia lá. Ela tinha que ser colocada desse jeito lá, por ração, por tudo lá para ela poder comer de joelho. Misericórdia, isso dá uma revolta na gente que, meu Deus do céu. Maior respeito às meninas, mas você não tá ouvindo nenhum áudio de menina, né? O que eu quero dizer? Mãe de família, avó. Mesmo quem não é avó biológica, e o Caio provou isso aí. Tá bom, deixa eu ouvir o povo. Pop do céu, que vídeo repugnante é esse? Meu Deus do céu. Essas crianças sofrem demais, Pop. Não aguentei ouvir e nem ver o vídeo, Pop. Ai, que essa mulher apodreça na cadeia. É. Me desculpa, tá, dona? Me perdoe. Mostrar algo tão desumano assim, contribuir para a senhora não ficar bem, me perdoe. É porque é verdade. E não tem uma outra maneira da gente denunciar quem faz isso que não seja mostrando. Me perdoe, dona. Me perdoe, irmão. Deixa o povo falar. Bom dia, Pop. Tudo bom? Eu tô vendo essa reportagem aqui dessa mulher batendo nessas crianças. Nossa, dá revolta, hein? Muito. Dá uma revolta que Deus me livre. Essa mulher tinha que ir presa e o povo ela tá presa. Lá da cadeia, as mulheradas, pegar ela e colocar ela para comer. Quem garante almoçar que não? E jantar. Quem garante que não? Todos os dias, como cachorro para ela aprender. E além disso, amarrar ela. Cachorro bravo fica amarrado, né? Ela não tá brava? Amarrasse ela e desse comida para ela todo dia, almoço e janta, igual o cachorro, para ela ver como que é bom. Porque isso aí dá uma revolta, hein, Pop? É verdade. Dizem que às vezes dentro da cadeia, dentro do presídio, tem celular e TV. Vai que dentro estão assistindo, enche a tela da televisão para facilitar a identificação da mulher que tá presa. Não tô desejando que ninguém faça com ela isso. É só para recepcionar ela. Ah, você é a Lucimara, essa senhora aí que tá presa. Pode me dar mais áudios aí. Bom dia, Pop. Essa pessoa aí, ela tem que ser presa e quando chegar lá no presídio, ela comer no chão. Da mesma forma que essa criancinha aí tá comendo, comer no chão e beber água da privada, lá do boi, para ela ver como é bom ser tratado como bicho. Porque ela é realmente um bicho. Só que daí a gente tá humilhando a raça bicho, né? Verdade. Ela é pior do que isso. Pessoa maldosa. Ela acha que ela é quem para fazer isso com a criança? Tem que pegar todos os anos de prisão possíveis. Só que aqui não são tantos, né? Infelizmente. Vou dizer pra senhora, dona, eu tenho mais de 15 gatos e 3 cachorros. Nenhum animal merece ser tratado assim. Nenhum animal. Uma parte boa do meu dia é quando eu tô lá alimentando os gatos, os cachorros. E cada vez que eu lembro de alguns seres humanos que eu convivi e trabalhei, eu amo ainda mais meus animais e os animais de rua. Nem animal merece ser tratado assim. Imagine uma criança que é dependente de nós para tudo.